Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu tô trazendo a minha opinião e o que eu achei do filme novo sobre o Ted Bundy, o filme No Man of God. O filme ele estreou nos Estados Unidos no final de agosto e ainda não tem previsão para estrear aqui no Brasil. Pelo menos nesse vídeo que eu estou gravando eu não tenho data ainda. Quem souber, deixem aqui nos comentários. O filme é baseado em fatos reais e ele conta a história da visão do Bill Hagmaier. Ele foi o cara do FBI com quem o Ted Bundy fez as suas confissões quando ele estava no corredor da morte. E no qual o Ted Bundy se aproxima muito e que chega a chamá-lo de amigo em certo momento. Bom, de início do filme, gente, eu achei um filme espetacular. Espetacular. Porque ele é um filme muito detalhista e ele mostra desde o início, tu já entra naquela vibe anos 70. É um filme dramático, sabe aquele filme que você sente o que tá acontecendo? Parece que você tava naquela época, você tava ali vivendo aquilo ali, aquelas emoções com aquela pessoa. E a diretora do filme, Amber, não deixou a desejar em nenhum momento. A diretora arrasou em todos os detalhes da sua direção e eu achei o filme extremamente magnífico. De todos os filmes sobre Ted Bundy até agora foi o que mais me impressionou. E mediante as minhas pesquisas, o Bill ele esteve presente no set, ele esteve presente em toda essa montagem desse filme, então isso é mais rico ainda. A história ela já inicia com o Bill no departamento do FBI, onde ele teria que entrevistar um dos presos, enfim, para agregar ao perfil psicológico que o FBI estava, enfim, criando naquela época. Então, alguns ficaram com alguns presos e sobrou o Ted Bundy. E ninguém se manifestou e o Bill se manifestou, eu vou tentar entrevistar esse cara. E todos, de primeiro momento, zombam dele, dão risada, porque todos eles já tentaram arrancar alguma coisa do Ted Bundy e ninguém conseguiu. Porque cá pra nós, pra quem conhece a história desse cara, sabe que o Ted Bundy é um cara muito, muito arrogante. Ele foi um cara muito arrogante. Então o Bill aceita o desafio e vai até, enfim, a prisão que o Ted está aguardando a execução e faz a sua visita. De primeiro momento, claro, a relutância é grande, né, por parte do Ted, aquela arrogância que ele tem e que todos conhecem, né, que conhecem a história dele. E em todo momento ele tenta arrancar alguma coisa para conhecimento, para agregar no conhecimento dele. Mas o Ted ele fica relutante, faz joguinhos, né, aquele Ted que a gente já conhece. E o que dizer da atuação do Luke interpretando Ted Bundy? Meu Deus do céu. Olha, se esse cara não for indicado ao Oscar, eu não assisto mais o Oscar. Mentira, eu assisto sim. Como disse um amigo meu, pá, eles ressuscitaram o cara. Porque é justamente isso que parece. Parece que eles ressuscitaram o Ted Bundy. É inacreditável a atuação. Todos os trejeitos, todos os gestos, tudo o cara fez incrivelmente perfeito. Nas entrevistas ele se torna um pouco relutante e ele faz um acordo com o Bill em que coisas que ele não quer que grave, ele pede para desligar o gravador. Então ele faz aquele joguinho, né, toda aquela manipulação, né, de Ted Bundy que a gente já conhece quando ele faz as perguntas e faz toda uma volta e não fala nada com nada. E quando ele quer falar algo que possa comprometer ele desliga o gravador e fala pro Bill. E essas partes que ele desliga o gravador são bem reveladoras. E no contexto dessa história, o que é mais incrível é a relação que eles têm um com o outro. Para quem assistiu Mindhunter, para quem lê livros assim sobre psicopatas, sobre histórias, sobre entrevistas com psicopatas, né, que enfim gira em torno até do Mindhunter, John Douglas, Robert Hasler, sabe que o quão comprometedor e o quão desafiador, mas o principal, o quanto é perigoso você se envolver com um psicopata ou ter empatia por um psicopata. Então, em muitas dessas pesquisas dos Mindhunters, eles deixam bem claro que essa aproximação tem que ser feita de forma muito responsável.
E o Bill foi de forma muito responsável, só que ele acabou meio que se perdendo no meio do caminho e dá a entender que ele acabou se aproximando demais do Ted e acabou virando o melhor amigo dele, por assim dizer. Boa parte do filme ela roda em torno das entrevistas, que já são bem chocantes, são bem assim, é muito incrível ver a atuação dos dois nessas cenas, é incrível demais. E ao mesmo tempo ele remete às cenas do Bill andando pela vizinhança, olhando as mulheres e ouvindo as fitas no carro que foram gravadas das entrevistas. Tu sente, sabe, a angústia que o Bill sentiu, tu sente o quão perturbado ele ficou por estar ouvindo aquelas coisas daquele homem e tendo que se submeter àquilo em prol do seu trabalho. Do meio para o final já começa uma corrida contra o tempo da parte de Ted Bundy para tentar reverter sua pena de morte. Então ele começa com joguinhos, né? Muito típico de Ted Bundy para quem conhece a história dele. Ele começa com joguinhos para tentar chantagear jornalistas, chantagear pessoas em volta, advogados, para tentar prolongar a sua estadia na prisão. Então, numa dessas corridas, ele acaba dando uma entrevista para Dobson, que é um jornalista, eu acho, um apresentador de TV. E uma entrevista que, cá pra nós, eu olhei essa entrevista e eu não entendi nada do que ele falava. A única coisa que eu compreendi, o que ele quis dizer, foi que a pornografia fez ele matar, resumindo. Não sei se vocês já assistiram essa entrevista, mas se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui o cardzinho. Vou deixar aqui também o link na descrição. E ele sempre responde as perguntas dando voltas, né? Todo um contexto, ele não responde diretamente. Aquela forma manipuladora do serial killer e muito características do próprio Ted Bundy. Após essa polêmica entrevista que ele fez, né, com Dobson, fez, assim, muitas pessoas na época acharem que a pornografia estava levando realmente Ted a matar. O que cá pra nós isso é pura besteira. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Após essa tentativa frustrada de Ted Bundy, ele acaba aqui relutando para fazer as suas confissões e uma luta do Bill nessa história começa a ser feita para tentar arrancar confissões do Ted Bundy antes que seja tarde demais, né? Antes que ele vá para a cadeira elétrica. Então, nos 10 do segundo tempo, que é a parte mais emocionante dessa história, ele já tinha confessado algumas mortes e ele estava, em particular, conversando com o Bill horas antes de ser executado. E ele pega na mão do Bill e ele fala o seguinte: eu vou te levar para um lugar agora onde eu jamais levei ninguém. Então ele começa a descrever para o Bill um dos seus assassinatos, o que me chocou bastante. Ele começa a falar em detalhes tudo o que ele fazia para conseguir se aproximar das mulheres. E não era só beleza, não. Não era só sua beleza que fazia ele se aproximar das mulheres. O bichinho, ele era manipulador e ele era muito inteligente. Nessa última descrição que ele deu, ele falou exatamente que ele estava seguindo uma moça, ele sabia onde ela morava, sabia que ela morava sozinha, sabia onde ela morava, seguiu ela até uma cabine telefônica onde ele conseguiu ouvir o que ela estava conversando no telefone e ela estava falando sobre o seu pai que estava internado no hospital. Então aí ele já tinha sua peça-chave para poder abordar a moça. Então nesse momento ele disse que se aproximou da moça, ele mostra o seu distintivo falso, né? Para quem conhece a história, ele abordava também dessa forma, né? Além da tática do braço quebrado, da perna engessada, ele também tinha essa tática do distintivo falso. E fala o seguinte pra moça, que o pai dela acabou de ter um infarto lá no hospital e que ele foi autorizado a vir buscá-la. Então o cara, ele era tão meticuloso pros crimes, que ele observou tudo para poder abordar da forma mais fácil, da forma mais inteligente a sua vítima. Mas a forma que o ator descreve o crime é a parte mais chocante, mais emocionante. Porque quando ele está contando, ele fecha os seus olhos e ele descreve. E a forma como o ator descreve, que foi como Ted Bundy descreveu pro Bill na época, é algo muito arrepiante. Então quando ele conta, parece que ele tá tendo muito prazer em contar aquilo. Ele fala de uma forma muito satisfatória. E enquanto o Bill está chorando e com uma cara de apavorado, sentindo todas as emoções que ele tá levando pra ele com aquela história, o Ted Bundy está quase tendo um orgasmo, por assim dizer. Ele faz um som que pra mim, assim, parece que o cara tava tendo um orgasmo, né?
é a parte mais chocante do filme pra mim. Porque realmente ele mostrou como ele se sente quando ele tá cometendo um crime. E como a maioria dos psicopatas desse tipo, né? Assassinos de mulheres que têm prazer, resumindo, que têm prazer em cometer tais crimes, sentem. Foi uma forma impecável. A atuação, assim, impecável. Então, pra quem não viu esse filme, fica o dicão. Esse filme está maravilhoso. Eu não sei se no Brasil vai vir em algum streaming, se vai ser no cinema. Não tenho essa informação pra dar pra vocês. Olhem, porque vale muito a pena. Pra quem não conhece a história do Ted Bundy, tá aqui o cardzinho do meu vídeo. Eu explico muito bem e muito completo a história, assim, bem resumida, né? Pra você que não quer ver aquele documentário que é muito longo. Olha aqui o meu vídeo aqui no cardzinho sobre a história do Ted Bundy antes de ver o filme, que você vai entender muito mais do que eu estou falando. E é isso, gente. Se vocês gostaram do tipo de vídeo que eu trouxe hoje aqui pra vocês, se vocês querem mais dicas, mais opiniões sobre filmes, séries, livros, enfim, deixem aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Me siga lá no Instagram, casos.mistérios. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!